Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro. O vídeo de hoje será bem diferente. Talvez eu adquira aí alguns dissabores, mas como diz a minha mãe, meu filho, quem está na chuva é para se molhar. E eu venho agora conversar com vocês nesse exato momento sobre a minha profissão, que é professor, e eu sou atuante. Tenho autonomia para falar com vocês sobre qualquer questão, porque eu vivo diariamente não só as dificuldades, como também as alegrias, que é ser professor. E todo mundo aqui sabe que sou apaixonado. E tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês está relacionado a um vídeo de uma professora de história, que eu não vou citar o nome para não dar audiência para ela, e ela trouxe muitos problemas com este vídeo e eu acredito que como professor não posso deixar de lado esta questão e ficar em cima do muro, porque não é a minha posição, não gosto disso. E preciso também falar sobre esta questão aqui por conta dos meus alunos. Eles merecem o meu respeito, o meu carinho e vocês também, que são os colaboradores. Esta professora, que se diz formada em História, ela já teve aí muitos conflitos na sua vida acadêmica, isso não interessa aqui, postou um vídeo falando sobre a questão dos alunos irem para as salas de aula com seus aparelhos celulares para tirar fotos dos professores, caso eles estivessem se posicionando contra a gestão, né, do nosso atual presidente, e que isso ela guardaria no anonimato. Agora a minha pergunta é o que ela iria fazer com isso, porque existe uma coisa muito interessante em relação à educação, que a Constituição nos dá esse direito. Depois eu vou falar com vocês sobre isso, mas eu vou pontuar aqui a nossa conversa com uma pergunta. Como você vê o professor atualmente? Como mestre absoluto ou um agente ativo? E eu acredito piamente que a postura desta professora é de um mestre absoluto. Por quê? Ela selecionou os professores bons e os professores ruins. Significa que ela tem total poder para fazer isso. E eu quero dizer para ela que não é professora para você. Nós, inclusive você, somos professores ativos. Nós trabalhamos o pensamento, nós orientamos, nós refletimos com os nossos alunos, nós trabalhamos o pluralismo em sala de aula, nós nos relacionamos com a família, que é algo muito importante, mas que está nos causando também alguns problemas. Mas também atuamos de outras maneiras, com habilidades que não são nossas, são de outros profissionais, como, por exemplo, o psicólogo. Nós trabalhamos a psicologia dentro da sala de aula para tentar buscar ainda mais, aproximar este aluno da nossa vida, para facilitar esse aprendizado, esta relação. Nós buscamos os problemas da família e trazemos para a sala de aula para linkarmos. E isso chama-se trabalho de interação entre pais, alunos e escola. Isso é muito importante. E eu não entendo como que você instiga o nosso aluno a trabalhar como um opressor dentro da sala de aula, tirando fotos dos professores diante das discussões. Minha querida, deixa eu lhe falar uma coisa, e você sabe muito bem, como colega de profissão, existe a liberdade de cátedra. Nós temos essa liberdade de ensinar, de aprender, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e muitas outras coisas que estão relacionadas ao conhecimento e em especial o saber, que é tudo o que nós precisamos. Um outro ponto que me deixa muito mais constrangido é o fato de uma professora de inteligência considerável pedir para que os alunos tirem fotos com seus celulares, sabendo que existe uma lei. Existe uma lei no Estado brasileiro que proíbe o uso de celular dentro de sala de aula. E isso para que os alunos não tirem o foco do aprendizado. E essa é uma preocupação não só do professor, não só da escola, do próprio Estado. Mas nós, professores, você também, que é uma professora, sabe que
A tecnologia é de extrema importância. Inclusive, o meu vídeo anterior abordava um tema muito importante, que é a parceria entre literatura e tecnologia, para diminuir, para reduzir essa desigualdade social. Muitas pessoas não têm acesso aos livros e nós, com os canais, os booktubers, todos eles, tentando invadir as residências por meio de vídeos para enviar o seu aprendizado, a sua forma de se expressar, transformar as mentes adolescentes em mentes pensantes, pessoas que sabem discernir entre o certo e o errado. Então, professora, não faça isso. Deixe com que os jovens, os adolescentes, tomem suas próprias decisões. E o celular nós utilizamos como fim pedagógico. E ele é tão importante. Eu trabalho muito na sala de aula. E quero dizer também que mesmo diante deste vídeo tão grosseiro, eu acredito nisso, porque abordar um tema dessa importância diante de uma mídia tão grande, e em especial agora que você está como deputada, você agora consegue trabalhar com os nossos jovens de uma maneira inteligente. Não se coloque como a professora exclusiva, a professora que detém o saber e o pensamento, que está acima dos outros profissionais. Eu também sou professor, estudei, conheço muitas coisas sobre a minha profissão. Não sei tudo porque nós não sabemos tudo, não é mesmo? Inclusive, sempre questionamos, e o objetivo dos nossos canais é sempre este: discernir entre o certo e errado, trabalhar o pensamento crítico, ajudar as pessoas a tomarem as suas próprias decisões. Então, foi muito triste ter de assistir a um vídeo desse. Infelizmente, nós precisamos mudar e eu peço, por favor, pare com isso. Isso não é interessante nem para você, nem para mim, nem para os meus colegas, muito menos para os jovens e adolescentes. E tem uma outra coisa muito importante que eu gostaria de abordar aqui. O professor, quando ele sai de sua casa com o seu material organizado, suas aulas bem preparadas, seu conteúdo pronto para dividir informações com os seus alunos, ele não pensou em nenhum momento em ditar as regras políticas dele ou incitar o ódio dentro da sala de aula. Não, querida, de forma nenhuma. Nós não temos esse tempo. Nós não vamos desperdiçar o nosso tempo precioso com coisas desnecessárias. Muito pelo contrário, nós trabalhamos sim a questão política dentro do conteúdo que será administrado em sala de aula, de maneira coerente, com inteligência. Inclusive, tem até um documento contra tudo aquilo que você falou, e eu vou deixar aqui embaixo. Nós, professores, temos liberdade para abordarmos qualquer assunto dentro de sala de aula, porém, com inteligência, com sabedoria, com coerência e tolerância. Então, vamos trabalhar mais a tolerância. Outra coisa mais importante ainda que eu quero apresentar para você: não precisa pedir para os alunos tirarem fotos dos seus professores. Sabe por quê? Os professores, eles estão respaldados pelos discursos inteligentes que abordam dentro de sala de aula. Eu, como professor incentivador da leitura, trabalho o pensamento do meu aluno sem, de maneira nenhuma, pedir para ele ou exigir que ele faça o meu desejo, que ele pratique aquilo que eu sonho para uma vida melhor. De maneira nenhuma. Eu levo livros para a sala de aula, discuto com eles sobre determinados assuntos e a partir daí nós vamos pontuando detalhes, o que eles acham importantes para eles, para mim, para a nossa sociedade. E vou apresentar estes livros aqui. E todos eles abordam a questão do totalitarismo, do fascismo, da opressão. E isso é muito importante. Todos os nossos alunos estão preparados para esse tipo de mensagem que eu afirmo aqui é de extrema arrogância e muito grosseira. Eu fico muito triste quando esse tipo de mensagem sai
da boca de um professor e tão jovem, não é mesmo? E vou mostrar para vocês agora algumas obras que já dividi com os meus alunos e que nos momentos de leitura dos nossos projetos acabamos inserindo no nosso trabalho. E dentre elas nós temos esse livro aqui, ó, Laranja Mecânica, do Anthony Burgos. Nós temos também o Fahrenheit, do Ray Bradbury, um livro incrível, você deveria ler. George Orwell, com A Revolução dos Bichos, o mesmo autor, com este livro maravilhoso aqui, ó, 1984. E também este outro livro aqui, que foi lançado no ano passado, que é O que é Fascismo e Outros Ensaios, também do George Orwell. Todos estes livros que eu acabei de apresentar para vocês, nós trabalhamos. E aqui dentro, gente, tem tudo o que nós precisamos saber. Muitas pessoas ficam falando da questão do posicionamento dos booktubers, mas eu quero deixar bem claro aqui, este canal, ele não foi feito para falar de política em si. No entanto, falamos sim de política dentro da literatura. Porém, posicionar-se politicamente não significa estar entre um partido e outro, ou trazer as bandeiras partidárias para este canal, de maneira nenhuma. Eu não trabalho dessa forma. Eu deixei algumas postagens no Facebook e tive alguns problemas. Nós sabemos que a democracia está sendo mascarada, não existe democracia de fato. As nossas opiniões, elas precisam ser refutadas por outras pessoas. A minha opinião não significa nada se não estiver de acordo com a sua. Isso não é democracia, gente. Nós precisamos ser tolerantes. E eu deixei claro nas mídias sociais, eu sou a favor de posturas, eu sou a favor do trabalho de engrandecimento das minorias. O negro tem seus direitos, os homossexuais, todas aquelas pessoas que estão sofrendo precisam ser valorizadas. Isso não significa que eu estou de um lado ou do outro. Eu quero um país melhor, de maneira em que nós todos possamos ser felizes, termos segurança, saúde de qualidade. Infelizmente, estamos num momento de transição. Li todos estes livros, abracei este livro e não quero largá-lo de maneira nenhuma. Porém, sonho muito que o nosso atual governo esteja realmente preparado para fazer um bom trabalho. Mas estou ali, ó, com todos os pés atrás, porque essa mansidão, esta leveza inicial pode nos trazer muitos problemas. Isso não significa que eu esteja defendendo bandeiras aqui. A nossa posição, a nossa opinião, os nossos pensamentos e as nossas ideias precisam ser respeitadas. Não precisa bloquear ou deixar de seguir uma pessoa só porque ela votou em outro partido, em outro candidato. Eu tenho vários amigos que votaram em partidos diferentes daquele que eu votei, de acordo com as minhas convicções, e aquele outro que nós fomos obrigados a fazer por determinadas escolhas. E conseguimos nos comunicar, conseguimos dividir os nossos pensamentos, transformar isso em uma conversa inteligente, interessante. Abordamos os pontos de forma que as arestas sejam aparadas. E daí sai algo bom para o nosso país, para o nosso crescimento pessoal e intelectual. Tem gente que, quando você posta algo, pede para você explicar. Você precisa se explicar. Você não precisa fazer isso, gente, de forma... Eu não preciso me explicar tanto. Você só precisa entender que eu acredito nessa postura. Incitar a violência, meu Deus do céu, isso é um absurdo, sabe? Não acredito. Justo eu que seria incapaz de matar um besourinho. Eu amo os animais, tirar a vida de pessoas, apontar armas. Gente, isso está tudo errado.
deputados tirando fotos com armas na internet. E os nossos jovens. E se você não sabe, tudo isso está indo para a sala de aula. Jovens apontando armas, falando palavrões, utilizando jargões políticos, porque eles acham aquilo interessante. E eu não sei se vocês aprenderam ou estão aprendendo com a vida, se vocês têm filhos. A criança aprende pelo modelo. Se eu que sou o pai, estou andando com a minha criança numa calçada, jogo uma latinha de refrigerante no chão, o que ele vai fazer? A mesma coisa. Outra coisa, se eu coloco a cabeça para fora do meu carro e xingo alguém do outro lado da rua só porque ele cometeu um erro, meu filho também vai fazer. Ele se sente nesse direito. Se eu ultrapasso o farol vermelho, vendo que do outro lado tem pessoas tentando ultrapassar aquela linha de pedestres, o meu filho também vai aprender. Então, estas posturas não são interessantes. E como professor, eu abomino todas elas. Eu sei que muita gente vai escrever aqui embaixo, falar um monte de coisas sobre política partidária, etc e tal, mas, meu querido, o meu pedido para você é respeite as opiniões, seja inteligente. Eu não estou falando mal de nenhum político aqui. Eu só estou dizendo que eu acredito em determinadas coisas e preciso tomar essa atitude porque a minha própria essência não admite que eu faça diferente. Entendeu? Isso deve ser respeitado. E gente, este vídeo foi para falar sobre isso. Não estou aqui para ganhar inscritos não, de forma nenhuma. Eu quero inscritos sim, eu quero colaboradores da leitura. Este vídeo é mais um desabafo para falar sobre a postura de um profissional da área da educação postando vídeos na internet contra professores. Isso é opressão, isso não é bacana. Então, meus queridos, eu deixo aqui para vocês o meu pensamento, a minha ideia, de maneira educada, com tolerância, respeitando a sua opinião, respeite a minha e que todos nós sejamos felizes. Venha você que votou no partido X ou no Y dividir informações conosco. Nós precisamos de pessoas inteligentes. Se o seu candidato fizer um bom trabalho, nós estaremos aqui para bater palmas para ele. Porque nós brasileiros precisamos de um país melhor. Fugir da corrupção é tudo que nós precisamos. E por isso eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e divulgue literatura, porque é vida, amor, aprendizado. Ela transforma a vida das pessoas que realmente necessitam de toda esta mudança. Obrigado e até o próximo vídeo.